Fala galera, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas frases e algumas palavras que são diferentes no português do Brasil e no português de Portugal. Tem frases, sentidos de algumas palavras. Palavras, acho que a maioria de nós já sabemos que temos termos diferentes para alguma coisa aqui e para a mesma coisa lá. Por exemplo, a palavra fato. Pra gente é um facto, é uma coisa que é certa. Aqui um fato é um terno, o que pra gente aí no Brasil é um terno. Então, só que as pessoas se entendem, isso é simples, com a prática e quanto mais você escuta uma expressão, mais você pega. Né? E isso é só as diferenças básicas. Então, no vídeo de hoje vai ser para falar algumas. Né? O brasileiro já sabe de muitas palavras diferentes, apesar de nós não consumirmos muito da cultura portuguesa, e já eles entendem muito das nossas palavras diferentes, porque eles consomem muito da nossa cultura, seja através de música, de novela, através até mesmo futebol. Enfim, eles conhecem muita coisa. Então, quando nós falamos terno, a palavra terno, eles sabem que é fato para eles. Já às vezes, quando eles falam fato, talvez para o brasileiro seja um facto, e não o que eles querem realmente dizer, que é o terno. E tem várias outras conhecidas, como a questão do autocarro, a questão do comboio, que é o trem pra gente, a questão do metro, que é o metrô pra gente. Isso é uma questão só de entonação mesmo, que devido a essa entonação muda muitas coisas. Em palavras que nós usamos o acento circunflexo, aqui eles usam o acento agudo, é o caso do bebê, aqui é bebê, do cocô, que é cocó, que eu acho estranho. Mas enfim... Hoje eu vou falar mais não só de palavras, mas de frases, de sentidos. Eu fiz até uma cola aqui, normalmente eu não queria fazer isso, mas eu fiz uma cola para poder dar um pouco de ênfase nisso. A primeira frase, e é uma das preferidas aqui em Portugal, no português de Portugal, é a frase ter contigo. Quando eu falo isso, ter contigo, para um brasileiro, ele vai pensar, tipo, ter o que comigo? O que tu vais ter comigo? Um relacionamento, uma amizade? Já que tem no sentido de encontrar uma pessoa. Por exemplo, se você marca com alguém de ver um filme, aí você não deu para ir encontrar essa pessoa, você fala assim, primeiro eu vou passar na casa da minha tia e depois eu vou lá ter contigo, tá bem? Então esse é um sentido que nós não usamos no Brasil, e talvez às vezes falar isso, o brasileiro vai demorar um pouco para entender, vai falar, não, o que tu quis dizer? Mas é um dos meus favoritos, é o ter contigo. Não, eu vou ter contigo lá, depois eu vou ter contigo. Isso é um dos meus favoritos. Um outro termo também, no sentido da palavra, a palavra pousar. Aqui, no Brasil, quando fala-se pousar, ele já pensa no avião. É automático, né? O pouso do avião, enfim. E aqui, eles usam muito no sentido de deixar algo em cima. Ou seja, quando eu estou com uma sacola e... aqui, fulana, a sacola que eu trouxe para ti, o presente. Não, pousa em cima da mesa, pousa em cima do sofá, pousa em cima da cadeira. Então aqui é usado esse termo muitas vezes. Eu não sei se nos outros países irmãos, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, enfim, se é usado dessa maneira. Eu tenho que pesquisar um pouco para saber, mas eu não sei se é assim. Tanto no pousar quanto na questão do ter contigo. Eu acho que em Angola é encontrar também, mas eu não tenho a certeza. Só que essa questão do pousar, eu acho ela interessante. É pousar que realmente pousar algo em cima. E nós lá no Brasil usamos o deixar em cima, ou põe em cima, ou dependendo da região, bote em cima. Então varia muito, mas o mais básico é esse. E aqui é a questão do pousar, né? É unificado. O país inteiro eles falam pousar. Eu acho muito interessante. Outro termo é esse, por exemplo, hoje não é mais assim, mas quando eu cheguei aqui era comum você ir numa casa de banho pública, que é o banheiro, tá lá assim, dê o autoclismo na sanita, que é o da descarga, enfim, da descarga. E o termo sanita no Brasil nós falamos mesmo vaso, então aqui eles falam sanita. Hoje já é comum, tu vês nos lugares, dê descarga na sanita, ou jogue o papel na sanita, enfim. Algumas vezes eu vi dar autoclismo na sanita, eu fiquei, tem que perguntar, não havia outra hipótese. Outro termo que eu já estou tão habituado em algumas coisas que eu acabo falando. Nós usamos muito a palavra chance. E aqui é comum falar a palavra hipótese, que também tem no Brasil, mas não é tão usado, né, dessa maneira.
Aqui não fala não tem a mínima chance, que é não tem hipótese, não há hipótese. Então, nós também usamos esse termo de não tem hipótese, mas não tem a mínima hipótese. No Brasil nós usamos dessa maneira. E aqui para eles é muito assim, habitual, é muito comum. Então eles falam, não há hipótese. Normalmente a gente fala, não há a mínima chance no Brasil. A mínima hipótese é um termo raro que nós usamos lá. Então, assim, agora essa questão do autoclismo, já não vejo usar tanto. Eu nunca ouvi isso. Eu vejo escrito em alguns sítios, em alguns lugares. Mas hoje eu já vejo, quando as pessoas falam da descarga mesmo, igual no Brasil. Outro termo é opa! Em São Paulo a gente usa de algum termo, fala, então, aquele negócio é pá, então, tava assim, ó, pá. E aqui não, aqui o pá é no sentido de cara. Então, cara, fala, opa, deixa isso pra lá. E aqui falam nesse sentido, que eu acho, tu acabas usando também, sem chance. Porque tu ouves tanto isso que tu acabas usando também, opa, deixa isso pra lá, pá, vamos. Então, é super comum e habitual e eu acho legal também. Eu acho fixe, que é o da hora em São Paulo e é o legal no resto do país. Outro também sentido é o pronto. Nós usamos a palavra pronto no sentido de estar pronto. E aqui é comum eles usarem quando eles estão a te explicar alguma coisa e aí eles estão saindo um pouco do assunto, eles falam, mais pronto, e voltam para o assunto. E eu acho isso muito interessante quando eu ouço. E no Brasil nós não usamos nesse sentido, então por ser diferente, isso chama um pouco a minha atenção. Outro termo é a palavra então. No Brasil, esse então é usado na concordância. Ah, mas aquilo é muito pesado. Ah, então. Tipo, eu concordo contigo e acabou o assunto, vamos mudar. O então aqui é usado da mesma forma que nós usamos o e aí no Brasil. Eu tô a te falar um assunto, aí eu capturei a tua curiosidade e você quer saber mais, aí tu falas, e aí? E aqui é falado então. Então, tipo, e o resto? Então isso é usado o tempo todo, a pessoa está conversando, até mesmo no início de conversa, eu te vejo ali, eu falo então. Tipo, então. Mas, tá tudo bem e contigo, tá tudo bem? Então é diferente, a palavra é a mesma, em alguns sentidos é o mesmo, só em algumas vezes é usado diferente do nosso aí no Brasil. Outra é uma palavra comum que é a palavra o você. O você no Brasil, com o tempo, ele foi muito simplificado, as pessoas usam o tempo todo. Antigamente não, você falava só com as pessoas mais velhas, ou uma pessoa de um cargo, digamos assim, numa empresa maior do que o teu. E hoje esse você no Brasil foi substituído por senhor. Enquanto aqui no Portugal e nos portugueses dos outros países de língua portuguesa e no espanhol, é usado, no caso do espanhol é o usted, é usado no sentido de respeito, ou caso tu não conheças a pessoa. Então aqui em Portugal as pessoas usam você quando é a pessoa mais velha que tu. Aí tu tratas ela por você. A não ser que ela chegue pra ti e fale assim, não, me trata por tu. Tipo, somos da mesma idade, ou somos amigos, somos íntimos. Aí eles pedem que tu trates por tu. Mas em outros casos, por exemplo, quando vou falar com o chefe da minha empresa, eu não vou tratar ele por tu. Eu trato por você. E já no Brasil, as pessoas simplificaram tanto que às vezes o você é considerado não respeitoso. Aí as pessoas têm que tratar por senhor. Enquanto o você já é um sentido, um pronome de respeito. Estás a tratar a pessoa com respeito, a tratá-la por você. Já o tu é uma coisa mais íntima. Então, se tu não conheces a pessoa, tu não vai chegar e tratá-la por tu, vai tratar por você. E no Brasil as pessoas estão usando, o você ficou tão simples, talvez para simplificar o idioma, as pessoas usam quando quer falar com alguém de uma forma mais respeitosa, usam o senhor. E no caso do espanhol, usted quer dizer você ou senhor. E basicamente isso, difere um pouco. Então quando você está falando com o português, você trata ele o tempo todo por você, ele vê que tu estás a tratá-lo como uma questão de ele ser mais velho que tu ou com respeito. Mas eles sabem que no Brasil, até pelas novelas, que o você foi tão simplificado, então eles percebem que você está falando você como tu. Então para eles tanto faz, né? Mas se tu for ver dois portugueses falando entre si e um tratar o outro por você, é normal já falar, me trata por tu. Somos, né?
iguais, digamos assim. Outra palavra é cu, que é uma palavra que no Brasil é um palavrão, e aqui não é. É porque aqui cu é no sentido de bunda, né? Porque aqui em Portugal, no português de Portugal, não tem essa palavra, bunda. A palavra cu quer dizer a mesma coisa, é toda a região. Já no Brasil, cu não é toda a região, normalmente é só uma pequena região. Então, por isso que é tão ofensivo no Brasil, porque é uma coisa realmente íntima. E que cu é normal, se a pessoa passar, ela sentou e sujou aquela parte atrás, a traseira, é normal a pessoa falar, ô, seu cu tá sujo. E se tu falas isso no Brasil, seu cu tá sujo, a pessoa vai falar, ei. E não é bem assim, que é super comum tu falas o cu, que é é bunda, é como se estivesse a falar bunda. Outra coisa é o malta. Eu vi um vídeo do Amaral, que foi jogador do Benfica aqui. Quando ele veio jogar, o treinador falou pra ele, o Paulo Autuori, Amaral, malta, vamos malta. E o Amaral, ô, preciso marcar esse malta, quem é esse malta? E o pessoal começou a rir dele. Na verdade, o malta é no sentido de galera. No Brasil não fala, ô, vamos galera. Aqui é vamos malta. É a mesma palavra, não é a mesma palavra, é o mesmo sentido. São palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Com malta ou galera. Outro termo é o já está, que o português aqui, o português de Portugal, eles abreviam muito as coisas. Então é comum quando ele fala assim, ó, já está, é no sentido de já está feito. E meus amigos portugueses, se eu estiver errado em alguma coisa, façam o favor de corrigir-me. Não há problema nenhum. Mas eu tô a falar da concepção que eu já conversei com as pessoas e do que eu entendo e do que eu entendi, foi essa conclusão que eu cheguei. Mas se eu não tiver correto, 100% correto, pode falar que nós vamos corrigir depois. O já está no sentido de já está feito. Então, tu estás a fazer um trabalho. Aí a pessoa vai chegar, então, Amaral, já está? Já está feito. Então é nesse sentido que eles fazem. Outra palavra é a continuação. No Brasil nós usamos o termo completo quando usamos. E aqui é comum você for despedir de uma pessoa, você falar continuação, que é o quê? Continuação do que ela está fazendo, no sentido. É um bom dia? Continuação, que é o quê? Continuação de um bom dia. A pessoa está trabalhando? É continuação de um bom trabalho. Já à noite? Boa noite? Continuação de uma excelente noite. Então é nesse sentido, é uma palavra comum, tu vais ouvir aqui, que é o continuação. Então, esse vídeo, pessoal, já tá ficando um pouco longo, eu não gosto de fazer um vídeo tão longo assim, porque são muitas informações, e talvez posteriormente eu vá fazer um outro vídeo com mais alguns detalhes, mais algumas frases. De qualquer maneira, isso é isso por hoje. Se tu gostasse, partilha com os amigos, curta, subscreve-te, se inscreva no canal. Ative o sininho lá para receber as notificações sempre que eu fazer um upload de um vídeo novo. E estou aberto também a sugestões de próximos vídeos. Eu já tenho um outro aí que eu vou fazer, que eu acho que é interessante e vocês vão gostar. Mas é isso por hoje. Beijo no coração e tamo junto.